4, 3, 2. Miguel, primeira coisa, obrigado Agradeço o convite. por teres disponibilizado. Eu já tinha ouvido falar do teu gin, mas isso é porque eu gosto de gin. O Ricardo não bebe bebidas alcoólicas, que é um rapaz certinho, treina muito. Eu bebo gin de vez em quando. É preciso saber é que gin é que estamos a beber. E se for gin de qualidade, eu estou lá. Gin de qualidade, estou lá. É verdade, sim senhor. Eu confirmo, ele bebe. Ele bebe. Obrigado também por teres conseguido agilizar aqui a hora, porque tanto para mim como para o Ricardo, como para ti, isto eu sei que é complicado aqui arranjar um bocadinho, tu tens muita coisa para fazer, anjinho já ainda estou na destilaria a esta hora e é perfeito, meu, ainda bem que estás aí, porque tipo, é o cenário perfeito para nós termos para o podcast. Acho que não sei, ainda consigo ver o que é que se vê ali atrás, mas deve ter ali o alambique certamente. O alambique vê-se muito bem, vê-se muito bem o alambique, e agora estás a ver a tua garrafa que é muito louca, by the way, só naquela. Pronto, agradecer-te por isso e se calhar agora deixa o Ricardo dar-te o contexto de como é que isto funciona e o que é que nós pretendemos com isto. Ricardo, arranca aí, amigo. Então é assim, grande Miguel, como o Diogo disse, muito obrigado por teres feito este convite de participar neste podcast, que é o podcast número 9, portanto vai ser o 9º podcast que nós gravamos. O último foi aqui o nosso grande amigo Diogo, ele estava aqui muito sensibilizado, aqui a contar a vidinha toda dele, mas ele tem uma vida também realmente aqui com muita coisa para partilhar, e o nosso podcast é mesmo sobre isso, é para partilharmos um pouco com as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que nos seguem e que nos admiram, para partilhar realmente a nossa evolução como pessoa, a nossa evolução como profissional. E o mais importante de tudo é quem foram as pessoas que sempre estiveram contigo, nos momentos bons e nos momentos menos bons. Quem foram as pessoas que estiveram contigo e que te ajudaram e contribuíram para a pessoa que tu és hoje. Que certamente deves ter muita coisa para falar e muita coisa para partilhar, porque chegar ao nível que tu estás e a este nível de empreendedorismo, certamente tiveste muita gente contigo ao teu lado e que tu que também queres dar uma palavrinha em relação a essas pessoas, não é? Isso é certamente. Pronto. Ricardo, não é? Sim, Ricardo. Quanto tempo temos? Uma hora. Uma hora. Que loucura. Acho que uma hora é muito ou uma hora é pouco? Não, é assim, para contar uma história, nós podemos atalhar caminho ou prolongar, portanto, há aqui diferentes perspectivas. Eu só quero começar esta história com uma frase que eu gosto muito e que aprendi ao longo destas décadas. Não há crescimento sem dor. Eu acredito que para cresceres é necessário teres dor. É preciso sentires na pele o que custa uma determinada tarefa, uma determinada coisa, para depois lhe dares valor. É sempre mediante essa circunstância que tenho obtido o crescimento. O meu nome é Miguel Nunes, sou diretor e produtor do gin Black Pig, que curiosamente em 2019, e começando a história pelo fim, é o gin mais premiado de toda a Europa em 2019. Parabéns, já by the way. Tornámos as maiores marcas mundiais, de tal forma que já nem sequer me lembro o nome delas. Estou na brincadeira porque no fundo eu como produtor, se me disseres assim, conhece aquele gin, o Hendrix? Eu disse, não, eu só conheço, claro. só conheço o Black Pig. Mas fora brincadeiras, tenho por exemplo um gin que é o Martin Millers, talvez dos melhores gins do mundo, e a brincadeira começa na Alemanha, num grande concurso internacional onde o Black Pig vai destornar o Martin Millers, que tinha sido o vencedor o ano passado, e nós acabamos por vencer em 2019. Portanto, e a cruzada começa, no fundo, com o mediatismo de uma marca a crescer. A destilaria Black Pig produz o gin Black Pig, produz o rum Ilha do Pessegueiro, que é o primeiro rum da história de Portugal continental, que é este. Boa. Com a marca Ilha do Pessegueiro, que é a única ilha que tens no Alentejo. E o medronho, e também produzimos aqui a aguardente de medronho. Bom, mas como é que esta história começa? A da destilaria começa há 14 anos atrás. Ou seja, a Black Pig nasce em 2018, mas o projeto foi começado há 14 anos. Eu vivi em Beja,
A destilaria Black Peak está sediada na Costa Alentejana, perto de Santiago do Cacém, estou aqui perto do mar, mas comecei por estudar, quando fui para a universidade, fui para a Universidade para Beja e assisti, no fundo, aos espanhóis a começarem a plantar olivais. No fundo, hoje o Alentejo não tem nada a ver com o Alentejo de outros tempos. Claro. As grandes planícies alentejanas hoje estão plantadas com imensos olivais por investimentos espanhóis. E eu era consultor de uma empresa destas. E começo a ver, no fundo, aquilo que eu chamo uma prostituição dos campos alentejanos, com uma invasão espanhola, portanto hoje mais requintada, mais sofisticada, chamada de investimentos estrangeiros, que para mim, no fundo, é mais nem menos do que uma conquista espanhola. O espanhol compra o terreno, é dele, e depois a seguir ao lado compra outro espanhol, e outro espanhol, e outro espanhol, e oliveiras, até porque o Alentejo é de latifundiários, ou seja, são terrenos muito grandes. Na Costa Alentejana não, são terrenos muito mais pequeninos. E há um dia eu pensei assim, então e se eu comprasse uns medronheiros? Os medronheiros são uns arbustos que dão umas bagas vermelhas que permitem fazer a aguardente de medronho, e eu tinha alguns terrenos dos meus avós em Santiago do Cacém, na Costa Alentejana, e comecei a plantar medronheiros. No fundo, no início, contra a ideia dos meus pais, porque nós tínhamos neste terreno, laranjeiras, e eu disse, vamos arrancar as laranjeiras todas e vamos colocar aqui medronheiros. E eles pensaram assim, mas tu tens a certeza efetiva disto? Eu disse, tenho, eu acho que isto vai ser espetacular. E eles, ok, mas eu sempre vivi com estas laranjeiras aqui e acho-as lindas. Eu disse, não, mas isto é bom, é arrancarmos isto tudo. E arranquei as laranjeiras todas e coloquei lá medronheiros. Outros terrenos que havia vinhas, arranquei as vinhas, plantei medronheiros. Houve uma altura que os meus pais, acho que eles hoje não dizem, porque hoje o projeto efetivamente hoje é um sucesso, mas eles na altura acho que estavam muito preocupados. Bateu-se com a cabeça, eles pensaram assim, bateu-se com a cabeça, ok. Desbravaste um mapa inteiro, então. Exatamente, mas este rapaz anda a fumar algumas coisas, o que é que está a passar, porque isto pode não ser normal. Mas isto, tirando esta brincadeira, sempre apostaram, sempre me deram confiança para eu fazer, no fundo, o meu caminho. E pronto, e foi assim. De notar que o meu primeiro ordenado foi gasto em medronheiros, em plantinhas assim deste tamanho, e comecei a plantar eu próprio, uma por uma. Eu às vezes digo na brincadeira que ainda sei o nome de algumas delas, porque já as namorei tanto entre plantar e colher manualmente cada uma destas plantas, que eu hoje já, às vezes digo na brincadeira que já sei o nome delas. Tu tens ideia de quantas é que plantaste? Só por curiosidade. Cerca de 10 mil arbustos. Ai, Jesus! São muitas. Foram muitas. E também, terreno, em espaço, quanto espaço é que tu plantaste? 14 hectares, 14 campos de futebol. 14 campos de futebol. Miguel, mas tu nessa altura iniciaste esse projeto sozinho ou já tinhas alguém contigo, digamos, como parceiro, como parceria? Não, sempre sozinho. Ou um amigo ou alguém já da família também a dizer assim, bora lá, vamos avançar com isto? Sempre sozinho. Os medronheiros foi a primeira plantação de medronheiros feita em toda a Costa Alentejana, porque o medronheiro é um arbusto selvagem. Sim. É algo que nunca foi feito em tipo pomar. No fundo eu fiz, agora falando dos espanhóis. Enquanto os espanhóis plantavam olivais em pomar, eu depois acabei por plantar medronheiros também em versão pomar. O rega gota a gota, um sistema... E uma nota engraçada aqui nisto. Entretanto, quando eu começo este projeto, pensei, eu vou ao Google, plantei os medronheiros para um dia construir uma destilaria. Mas repara, isto foi há 14 anos atrás. Exato. E já havia Google? Já havia Google na altura? Sim. Já. E eu fui ao Google e perguntei ao Google, senhor Google, quanto tempo é que um medronheiro demora a dar frutos? E o Google disse-me assim, está aí 3 anos. Eu pensei, porreiro, planto os medronheiros hoje, daqui a 3 anos eles já estão a dar frutos e a partir daí depois consigo fazer já a tal aguardente de medronho. Resumindo, passaram 10 anos e os medronheiros não davam nada. Ixi. Zero. Eu pensei, não, isto não está a acontecer. E os meus pais, mas Miguel, isto à medida que os anos iam passando, mas tu tens mesmo a certeza que aquilo vai dar frutas? Eu disse, certeza. As minhas laranjas. As laranjas já não haviam. De certeza que aquilo vai dar medronhos.
E a grande diferença aqui é que eu subestimei. Aquilo é um arbusto, não era uma árvore. Exato. E no fundo eles não cresceram selvagens, foram provocados. E tinham que se adaptar também a um clima, adaptar-se ao local. E obviamente demoraram mais anos. Portanto, demorou 10 anos, em vez de demorar 3, demorou 10. E para um dia construir uma... No fundo este projeto foi para que um dia construísse uma destilaria de raiz. E foi assim. Este percurso, durante estes 10 anos, foi a plantar para um dia construir uma destilaria. Boa. Mas ao fim e ao cabo, Miguel, então, ao fim e ao cabo aquilo que se fala, que temos que semear para depois colher, literalmente é isso que tu fizeste. Tu tens estado a semear a vida toda. Sim. Quando se pensa que a Black Pig nasceu em 2018, não corresponde à verdade. A Black Pig nasceu há muito tempo atrás, até porque a herdade onde a Black Pig está inserida já era uma propriedade que era dos meus avós, e eu pelo meio, ou seja, uma propriedade cheia de sobreiros, portanto, e os sobreiros dão botas. Yeah. E houve uma dada altura, pelo meio, eu olhei para os sobreiros e pensei, bom, isto está cheio de botas, o que é que combina com botas? E logo me veio à cabeça um negócio do porco preto. Exato. Eu hoje sou criador de porco lanchano, daí o nome Black Pig, do gin. Okay. Faz sentido. Onde houve um conceito total de reaproveitamento, ou seja, eu tinha uma herdade, coloquei aqui, no fundo é uma maternidade, são fêmeas que produzem leitões depois para serem comercializados para a Espanha e serem engordados e serem os futuros pata negras. Uhum. Quando comecei a produzir os produtos na destilaria e pensei na marca, no fundo a marca já cá estava antes de tudo começar, que era o Black Pig, e esta porquinha que vocês veem aqui na garrafa, ela está cá, chama-se Gina, tem nome. Nome bonito. É Gina. Ela está cá na exploração, e quando a marca começou, e eu comecei com poucos recursos, não estamos a falar de abundância, estamos a falar de escassez, o que é que eu tinha? Tinha os porquinhos, e pensei, bom, então eu vou aproveitar um dos porquinhos, vou colocar este colar de pérolas que vocês veem aqui, portanto isto é o que corresponde à realidade, porque eu no fundo a ideia foi enquanto marca, o porco é muito aquele animal que é visto assim no chão, cabisbaixo, triste, foi dar importância ao próprio animal e levar-lhe, daí a questão do próprio focinho levantado, dar-lhe uma noção de altivez e de importância que no fundo muitos portugueses, não só de alentejanos, mas muitos portugueses acabam por, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, acabarem por subsistir à conta de um porquinho que era aquilo a base de sustentação das famílias. E eu quis colocar o porco como um produto muito português, muito de identidade, e daí ter utilizado o porco alentejano, e utilizei, obviamente, o que tinha cá, que era uma porquinha, que ela foi feita à própria sessão fotográfica, e depois, obviamente, culminou em tudo isso. Hoje é uma situação engraçada que nos visita, porque muitas pessoas vêm de propósito, há muitas que vêm a beijinho, obviamente, mas há muitas que vêm de propósito somente para fazer o trilho do gin, que é um trilho que foi criado na destilaria, em que as pessoas visitam o Montado Alentejano, é um trilho de cerca de 2 km, para quem gosta de fazer desporto e trails e tudo mais. Não me estou a lembrar de ninguém especial. Eu gosto de fazer desporto, mas acho que o Diogo não. Se convidar a gente para vir aí, eu acho que ele vai ficar encostado numa parede aí a descansar. O Diogo ficava só a beber ali um gin, entretanto. Pode acontecer. E é um percurso muito giro, que vamos abri-lo agora quando passar toda esta questão da pandemia, em que são cerca de 2 km onde as pessoas podem passear pelo Montado Alentejano, onde estão, portanto, em harmonia com o porco alentejano e onde conhecem todos os botânicos que estão na origem do gin. Ou seja, são botânicos, nós só utilizamos botânicos locais, ou seja, as pessoas podem passear pelo montado e têm uma placa junto aos botânicos, que é uma curiosidade. Todos os botânicos que utilizamos, por exemplo, no gin da Costa Alentejana, são botânicos que pertencem ao ecossistema do porco alentejano, mas nenhum deles, ele se alimenta deles. Portanto, é uma coisa muito interessante. Muito As fixe. pessoas podem passear pelo montado.
Então, Miguel, e como é que as pessoas podem saber mais sobre esse percurso? Por exemplo, isso está onde? Isso está nas redes sociais? Tu tens isso no Facebook? Está num site que tu tens? Se eles quiserem saber mais. Temos na página www.blackpig.pt ou na rede social GBlackPig ou na rede social Rum Ilha do Pessegueiro, porque sendo duas marcas irmãs, também elas estão divididas. Olha uma coisa. Esperamos rapidamente que esta pandemia se levante, porque isso é uma das coisas que eu quero colocar na minha agenda de prioridades para ir aí. Diogo, vamos nessa? Vamos, combinadíssimo, como é óbvio. Pronto, e mais as nossas patroas, as nossas wives. Olha uma coisa, Miguel, então tu começaste com os medronhos e agora estás no gin e no rum. Como é que isso, como é que tu passas de uma coisa para a outra e para a outra e de repente está tudo? Repara, se eu começo a plantar, isto é complicado de explicar, mas houve tempo para isso. Ok. Houve tempo e houve dor, e volto a referir, não há para mim crescimento sem dor. Yeah. Neste percurso entre plantar os medronheiros e sentir a dor até à inauguração da destilaria, que ocorre em 2018, a Black Pig, a minha ânsia de produzir um gin era tal e era tão grande, só que eu não tinha recursos. O que é que eu tinha? Nós temos dois gins, eu já te mostrei este aqui. Exato. Eu vou-te mostrar aqui. Este é o da Costa Alentejana. No fundo é um gin que representa a costa. É um cítrico floral. É mais um gin de mar. Okay. Litoral alentejano, este representa o interior. Uhum. O Alentejo interior. No fundo um gin mais seco. E no fundo aqui os dois combinam-se. Complementam. Muito fixe. Exatamente. E isto começa com o gin do Montado Alentejano. Eu só tinha porquinhos. E há um dia de manhã eu fui tratar dos animais e pego numa saca de cereais e olho para ela e pensei, bom, então se fazem cerveja da cevada, se fazem whisky do milho, então eu não consigo, atenção, isto só como nota para quem não sabe como é que se produz um gin. Todos os gins do mundo, eu volto a referir, todos os gins do mundo são feitos com álcool industrial. Todos. Até aqueles que eu não me lembro o nome. Todos. E a Black Pig começa com um problema gigante, que é o quê? E atenção, quem é que pode comprar álcool industrial? Quem tiver uma destilaria. Claro. Portanto, se tu tiveres uma destilaria, podes comprar álcool industrial. Se não tiveres uma destilaria, não podes comprar álcool industrial. Então Miguel, não podes... só que uma parte, para as pessoas lá em casa saberem, qual é a diferença entre o álcool industrial e o álcool que habitualmente nós conhecemos ao nível terapêutico, ou médico, ou até mesmo o álcool consumo? Qual é a diferença? O álcool parece-me a mim que seja exatamente igual. Simplesmente o álcool para uso medicinal leva-lhe uma questão de um aditivo, se é que lhe posso chamar assim, também funciona nos combustíveis, que o torna não alimentar. Ok. Daí vocês terem uma taxa ou um imposto, falando aqui agora, juntando aqui na questão da pandemia, quando nós achamos que um frasquinho de álcool custa €1, um mesmo frasquinho com a mesma dosagem para uma garrafa de uma bebida espirituosa custa 10, 15 vezes mais. Porquê? Porque o imposto do álcool alimentar, ou seja, aquilo que nós podemos beber, é superior a todo aquele que é o para uso medicinal. Mas, no fundo, o álcool parte dele todo da mesma base. Ok. Pronto. Voltando aqui à nossa história, e sendo aqui muito breve, eu não tinha álcool. Portanto, não tendo álcool alimentar, não há gin. E então o que é que eu pensei? Só tinha os porquinhos, só tinha a saca de cereais, e pensei, e se eu conseguisse extrair daqui o álcool, o que é que eu tinha dentro daquela saca? Tinha bolotas e tinha alfarrobas. Boa. Daí serem estes botânicos que vocês veem aqui no rótulo da garrafa, não sei se os consegues ver. Sim, agora já estou a ver, está ali, alfarroba e tudo, muito fixe. Exatamente. E eu peguei nestes botânicos e resolvi começar a fermentá-los, ou seja, tentar extrair o álcool daqui. E assim foi. Cada processo de fermentação ocorre ou demora cerca de 2 meses, 2 a 3 meses a fermentar, ou seja, eu colocava o produto a fermentar e esperava 2 ou 3 meses, a ver se corria bem.
e depois destilavam. Não correu bem. Pronto, mais 2 ou 3. Então, este gin, que é o gin mais premiado da Europa em 2019, demorei 2 anos a chegar à forma dele e veio de um problema. Ele foi criado antes da destilaria ser criada e foi criado com o que havia. No fundo, era a base alimentar daquilo que era a base alimentar do Pata Negra, é hoje a base daquilo que são os cereais que são utilizados na produção do gin. Mas vem de uma necessidade muito grande da produção do gin, até porque eu sabia que depois de criar a destilaria, ela não podia só produzir o medronho, porque o medronho produz só numa época muito específica e depois não podia fechar a destilaria, portanto ela tinha que trabalhar o ano inteiro. Claro. E pronto, e vem de uma necessidade. Então, o que estás a dizer é que o gin surgiu se calhar de um momento de adaptação ou de reinventar do negócio que tu tinhas na altura. Foi isso? Ou seja, os medronhos são plantados em cerca de à volta de 2007, mais ou menos. E em 2014 eu começo o negócio do porco alentejano. Mas ainda não tinha destilaria. Ou seja, começa em 2007, mais ou menos, a plantar medronheiros para construir uma destilaria, que é construída em 2018. Breve. Há pouco tempo. Há pouco tempo. Pelo meio cria o negócio do porco alentejano. Mas já havia esta vontade, já de década, de criar também o gin. Mas não tinha forma de criar o gin porque não tinha destilaria. Claro. O que é que tinha? Os porquinhos. Repara. É uma história fantástica, porque se a gente pode ver, isto é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Hoje é um casamento, mas parece não ter nada a ver, mas é um casamento perfeito porque lá está, e vem da dor. Da dor é do problema, ou seja, a forma como tu encaras a dor, não é? Tu és um desportista nato e tu sabes perfeitamente que também no desporto ou naquilo que é o teu trabalho, tu sentes dor a uma determinada altura, mas vais ter que a superar para evoluir. Não é? E aí é que há a evolução, a palavra treino é isso mesmo, e ao fim e ao cabo a tua vida foi um treino constante, até chegar ao estado atual que és hoje. A forma como é que tu encaras isto. Se tu começas o teu dia-a-dia na natureza a tratar de animais e a falar de botânicos, não é? Porque no fundo nós pensamos assim, os cereais que hoje o porco se alimenta também são os mesmos que servem para fazer bebidas. Yeah. Estou a falar do caso da cevada, estamos a falar do caso do milho, e eu estou a integrar aqui são coisas portuguesas, como o caso da alfarroba, que também serve para a alimentação deles. Certo. E demorei cerca de 2 anos a chegar a este produto, que quando a destilaria foi criada, já estava a fórmula criada. Boa. Portanto, tive 2 anos para projetar este gin e dá-me mas mesmo muito gozo em saber que este gin se tornou o Martin Millers. Foi exatamente este gin de uma problemática, conforme estou a dizer, que depois, na Alemanha, se torna o Martin Millers em Frankfurt, num dos maiores concursos alemães, se torna uma marca com o poderio do Martin Millers. Miguel, e numa situação resiliente. E numa situação resiliente como a tua. Portanto, Sim. Não é? E sendo português, ainda para mais, não é? Eu acho que nós portugueses temos muito esta capacidade de no fundo, eu acho que é no fundo quase de MacGyver, sabes? Nós temos muito esta capacidade de nos adaptar a circunstâncias de problemas e de os resolver muitas vezes com simplicidade, porque eu acredito na simplicidade. A marca Black Pig é uma marca para ter uma identidade portuguesa, é assim que ela é vista, é assim que ela é enquanto imagem de azulejo português, enquanto o próprio mapa, o próprio branco das casas portuguesas, a própria rolha de cortiça, que eu vos posso mostrar aqui, que é a própria rolha de cortiça que utilizamos, e a própria madeira. Portanto, é um conceito também muito biológico. E uma questão de identidade. Mas é isto, no fundo, aquilo que o Ricardo está a dizer, é a resiliência, é a capacidade de nos adaptarmos e olharmos numa perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio, dependendo da perspectiva. Tu alguma vez pensaste em desistir? Só naquela? Do género, já não aguento mais isto, esperar 10 anos nem pensar? Não vais desistir agora, Miguel, não vais desistir agora. Não, nunca, porque o que é que acontece? Tu quando assumes uma coisa, assumes para ti próprio, mas depois também assumes para os outros. Ora bem. Mal explicado. Quando tu pensas que deixas de fumar,
vou deixar de fumar. Tu começas a dizer aos amigos que vais deixar de fumar. Se porventura voltas, eles vão dizer, olha lá, até não disseste que ias deixar de fumar e agora já estás a fumar, então, já não tens palavra. Pronto, é quase a mesma coisa. Quando eu me comprometo, mesmo com os meus pais, que nós não estamos a falar de uma brincadeira, nós estamos a falar de chegar uma retroescavadora e tudo o que era uma componente histórica dos avós, que era pomares de laranjeiras, vinhas, zonas de pinhal e outras culturas, porque os terrenos são todos dispersos onde estão os medronheiros, passar uma retroescavadora durante semanas e só está lá o chão, desaparecer tudo. Yeah. E os meus pais me disseram, pá Miguel, se tu acreditas nisso, tudo bem. Até porque há uma história, eu tenho no fundo quase duas mães, uma delas pois não tem filhos, é a minha tia, e que eu fui criado praticamente com ela, e ela contava-me uma história todos os dias antes de eu adormecer, diz ela, e eu recordo-me da história. Estamos a falar de ser mesmo muito pequenino. E ela contava uma história da batatinha. A história da batatinha servia-me para uma noite inteira. Então a história da batatinha era uma coisa simples. Era um menino chamado João que encontrou uma batatinha, mas uma batatinha muito pequenina. E então foi debaixo de uma árvore, fez um buraquinho e colocou lá uma batatinha. E depois, no fundo, aquilo mas durava para a noite inteira esta história. Entretanto, regava a batatinha e, entretanto, aquilo, ao fim de não sei quanto tempo, andou a cuidar da batata e já conseguiu ter batatas. Tirou da batatinha que encontrou. Por sua vez, vendeu aquelas batatas e comprou uma galinha. Repara, depois já tratava da galinha e tal, e a galinha depois já começou a dar ovos, depois vendia os ovos e as batatas e tal, e já dava para comprar não sei o quê. Pronto, aquilo era a história da batatinha. Repara, isto era até o miúdo ter uma quinta. Yeah. E a história da batatinha eu ouvia vezes sem fim. Portanto, eu ouvi esta história, no fundo foi uma injeção de empreendedorismo que eu adormecia com esta história da batatinha, todos os dias a história da batatinha, e que eu já sabia de trás para a frente o que é que acontecia, mas queria sempre mais. Claro. Hoje, a minha história enquanto empreendedor é também, acho, e olho para trás com uma nostalgia para esta infância, e vejo como uma história da batatinha, em que as coisas começam com pouco. E a história da Black Pig também é isso. É algo que começa com pouco, e lá está, se tu souberes viver com pouco, facilmente também te adaptas a uma realidade de viver com muito. Portanto, mas é muito importante, é por isso é que nós quando falamos aqui em grandes empresários, portugueses como o Nabeiro, por exemplo, talvez da velha guarda, daquele que eu mais estimo, mas eu olho para o lado e penso, vejo grandes empresários que depois os próprios filhos não conseguem dar seguimento à obra deles. Porquê? Porque não passaram as mesmas dores que os pais passaram. Porque não ouviram a história da batatinha, meu. Já tinham a quinta, nunca tiveram a batatinha. Ora vês, tal e qual. Tal e qual. É verdade. E realmente é preciso passar por elas, é preciso passar por momentos de dificuldade. Ora, vou voltar obviamente à resiliência, que é para valorizarmos todos os processos, todos os passos. Porque senão é dar um salto do resto do chão para o décimo andar e não faz sentido, temos que passar para as fases todas. Mesmo isso? Quando tu vês aí um miúdo, um próprio miúdo, na adolescência, que tem tudo, e às vezes os pais querem dar o melhor aos filhos, e se calhar depois o próprio produto final, enquanto homem, não é o melhor. Porquê? Claro. Porque deu tudo. E muitas vezes as próprias crianças na sua evolução também precisam passar pela tal dor para poder haver crescimento. Não é? Portanto, também passas pela dor de crescimento enquanto físico. Não é? Estás a crescer e tens as próprias dores, que também nós tivemos as dores de crescimento. Os negócios também é isto. Nós, enquanto pessoas, também temos que as ter. Não há crescimento sem dor, e eu estou muito grato pelas dores que tive ao longo destes tempos. Tu falas de conceitos muito giros. Não, tu falas de conceitos muito giros. Por exemplo, tu falas de dor e de prazer, né? Porque o ser humano não se mexe por mais nada que não seja dor ou prazer. Isso é a primeira coisa. Não falo. Ou dor ou amor. Exato. Depois falas muito de escassez e de abundância, que também é mais um conceito muito interessante, porque tu podes ter escassez e abundância, e eu ainda ontem disse uma coisa sobre isso. Nós hoje em dia estamos rodeados de abundância de coisas que nos dão escassez de pensamento. Que devia ser o contrário, que devias ter abundância de pensamento independentemente da escassez que estivesse à tua volta. Eu ainda ontem falei sobre isto. E depois falas de gratidão, que é um conceito também cada vez mais falado, mas menos genuíno. Porque há muitas pessoas que falam de gratidão sem saber o que é sentir isso. E nota-se pela forma como tu contas as histórias. Eu tenho uma ligação muito especial ao Alentejo. O meu avô era alentejano e o meu avô é das pessoas, se fores ouvir entretanto o meu podcast, também vais conhecer um bocadinho mais sobre ele, mas é provavelmente a pessoa mais marcante que eu tenho na minha vida.
E ele tinha essa coisa que tu dizes, que é tipo a cena da dor. Tipo, o meu avô juntava o dinheiro para comprar as terrinhas todas e no fim do dia as terrinhas todas juntas davam uma terrona muito grande. Isto há muitos anos, né? Não foi agora, foi há muitos anos. Eu acho isso muito giro. Tu falas muito de desenvolvimento pessoal de uma forma muito natural, como se fosse a tua vida. De onde é que isso vem? Sim, como fosse inato. Isto é a velha máxima, como a liderança ou nasce ou tornas-te. Yeah. Há coisas que... Há aqui duas premissas. Para mim é a simplicidade. Eu acho que a maior beleza que o Alentejo tem é a sua simplicidade. E eu gosto muito de ver as pessoas, têm que fazer parte de uma identidade regional. Se eu olho para uma planície alentejana, apenas com uma árvore e com uma única sombra debaixo daquela árvore, repara, isto consegue ser belo. Nada, o vazio, a amplitude, uma planície, uma única árvore, uma sombra e se calhar porventura umas ovelhinhas lá debaixo à sombra. A simplicidade do Alentejo ou a simplicidade do Timanel ou do Tijoquim, que te recebem de uma forma genuína e simples, eu enquanto consumidor e enquanto português, eu não gosto de consumir produtos ou serviços de empresários petulantes, de pessoas que crescem e facilmente colocas valores pessoais ou valores financeiros à frente de valores pessoais. E o dinheiro passa-se a ser um elemento fundamental, catalisador para qualquer outro comportamento. Não. Uma marca ou quem dirige uma marca tem que manter os mesmos traços sempre, porque senão esquece de onde veio e como lá chegou. E depois os produtos, aquilo que é um produto com identidade passa a ter, e não há ninguém que se reveja neste tipo de postura. Portanto, eu começo o dia a tratar de animais, o meu dia chega à destilaria, vou tratar dos porquinhos, com todo o agrado. É uma espécie de terapia zen, em que tu estás na natureza, os animais, eles têm nome. Isso é tão fixe. É uma forma muito terapêutica de começares o dia. Colheres os botânicos manualmente, podê-los fazer aquilo que mais gostas. Nem sempre foi assim. Aliás, tudo o que faço empenho-me. Mas eu fui formador, por exemplo. Eu fui formador do centro de formação durante cerca de 8 anos, porque eu tinha que arranjar dinheiro para gastar todo na destilaria. Claro. E todo no projeto, não é? Sempre com o dinheiro que tinha na algebeira. Portanto, se tivesse dinheiro, gastava. Se não tivesse, parava. Assim era a regra. Portanto, assim nunca ficava a dever nada a ninguém, percebe? Sempre foi um bocadinho assim. E percebo ao longo destes anos que a coisa mais complicada de gerir são pessoas. São pessoas. E tu, quando há coisas... Eu fui formador de empreendedorismo durante também muitos anos. E chego à conclusão que eu não posso empurrar uma pessoa escada acima quando ela não quer subir. Não vale a pena eu estar-te a falar de empreendedorismo, nem de abrir um negócio, nem do estímulo, nem do que é a adrenalina de tu não dormires de noite para projetares algo para o dia da manhã ou para o futuro, com alguém que não vive isso. Não podes falar de futebol com alguém que não percebe o que é a emoção de comemorar um golo, nem do que é ir comemorar um título, nem de... Alguém que fale comigo de badminton, por exemplo, e que fale com aquilo com um entusiasmo brutal, eu vou respeitar isso, mas eu não gosto de badminton, não estou a ver, se calhar até aprenderia a gostar, mas, por exemplo, estou-te a dar um exemplo que é algo que eu se calhar não iria vibrar com a coisa. É a mesma coisa que nós estamos a falar de empreendedorismo. Miguel, sabes que isto acontece também na parte do treino, quando o objetivo é de uma pessoa e não é da outra. Exato, por isso é que eu estava a dar o exemplo há bocado do treino e da dor, porque eu acho que o empreendedorismo tem muito a ver também com a tua área de trabalho. Tem muito a ver porque a perspectiva mental tem que ser a mesma do treino. Tu tens que encarar a tua tarefa como um treino. Se o Ronaldo é o que é, ou a máquina, isto para a gente falar de futebol, também aqui um bocadinho, se ele é hoje a máquina, que toda a gente diz que ele se criou dentro criou-se aquela máquina que ele é hoje, também o empreendedor também tem que se treinar para isto. Treinar para uma questão também, hoje estou mais de um lado emocional. Mais para o lado emocional. Como é que eu vou gerir problemas diários, cada vez eles são maiores, ou com uma ordem de grandeza maior, são maiores do que eram anteriormente,
e até porque eu passei agora por um período de adaptação, eu descobri uma coisa o ano passado. Tu seres empreendedor, a mesma pessoa que cria, eu criei uma marca giríssima, que é a Black Pig, mas a mesma pessoa que cria não é a mesma pessoa que pode ter as capacidades para dar continuidade, e eu não quero dizer que seja a mesma pessoa ou tenha as capacidades para fazer crescer um negócio. Yes. Criar, eu descobri que eu era um criador, mas de criador a ter a capacidade para manter um negócio ou fazê-lo subir, fazê-lo crescer, podem ser 3 pessoas diferentes a ter essas competências. Não quer dizer que o empreendedor tenha que ter estas competências todas. Yes. É preciso tu saberes ou conheceres-te a ti próprio para saber até onde é que tu consegues ser uma mais-valia. Eu, na fase de manter, porquê? Porque não tinha tido treino, como eu nunca tinha chegado a uma empresa e eu tinha que a forçar a crescer, eu tive que passar pelas dores outra vez e perceber humildemente que a mesma visão de criador não é a mesma de manter ou de fazer crescer. Portanto, tenho que me reinventar também enquanto pessoa nesse campeonato. Sim, a malta recomenda que tu, por exemplo, primeiro crias e depois contratas alguém que seja melhor que tu para fazer aquilo que tu não conseguiste fazer. Isto é literalmente o que diz uma boa prática de uma liderança geral de uma empresa. Ou então para te dar liberdade para que possas fazer novamente outras coisas. Sim, claro, sim. E não quer dizer que a pessoa não possa ter 3 personalidades diferentes, porque tu tens a pessoa CEO, a pessoa, percebes? Tu podes ser as 3 pessoas na mesma... O Nabeiro diz isto, das frases mais bonitas do senhor Nabeiro, que não tem outro, é mesmo o senhor, diz que, quando lhe pergunta qual é o segredo do sucesso, ele diz que foi-se fazer munir de pessoas mais inteligentes do que ele. Exatamente. O que é a humildade de uma pessoa daquelas a reconhecer isso, que no fundo é exatamente o que vocês estão a dizer. O problema é quando as empresas são tão pequeninas, percebes, que tu ainda não consegues margem para ter estas peças no respectivo sítio. Ou seja, tens de ser tu próprio a continuar a fazê-lo todos os dias. Tu alguma vez sentiste, porque imagina, isso nota-se claramente da forma como tu falas, que é uma cena, é uma paixão tua, não é? É uma coisa que tu vibras quando tu contas. Assim como o Ricardo, se tu acompanhares, por exemplo, se tu vir o podcast dele, que é o primeiro, ele a falar da Açafora e da forma como se construiu o ginásio, ele chorou e tudo. Ele fala de mim que eu choro, mas ele chorou ainda mais que eu. Mas o que é importante no meio disto? A forma, tu alguma vez tiveste o síndrome de, por exemplo, achares que ninguém ia conseguir fazer tão bem quanto tu porque ninguém sentia da mesma forma que tu? Não, eu não me vejo como a última bolacha do pacote. Não nesse sentido, mas mais na ótica do eu sou tão apaixonado por isto que eu acho que ninguém vai dar tanto quanto eu, tipo, na intensidade. Eu tenho um dos colaboradores na destilaria, que também se chama Ricardo, e nós temos muita visão para mim o Alentejo é uma espécie de... É uma injeção, percebes? É algo que tu tens que sentir. Eu não quero saber se a pessoa tem jeito para vender ou não. Eu não procuro pessoas que vendam Black Pig. Eu procuro pessoas que sintam. Sentir é uma coisa diferente. Sentir é uma coisa que passa a ser teu. E tu adquires automaticamente, quando tu tens paixão por uma coisa, tu adquires competências que tu nem sequer tens noção. Porque é este lado emocional que te faz sentir sair da cama, se for necessário às 6 da manhã, que te faça fazer coisas que tu nem sequer pensas que estão ao teu alcance. E não é uma questão... As competências também têm que ter aqui um misto muito forte emocional. Porque toda a gente que te sinta aquilo que é o teu trabalho e aquilo que tu estás aí hoje a fazer, é importante sentir isto. E é isto que depois leva a pessoas a sentirem-se fiéis a um produto, ou a um conceito, ou a uma marca, e causa efetivo. É quando o produto deixa de ser um produto, passa a ser outra coisa. E no fundo eu acho que é a paixão, o verdadeiro segredo. Então, Miguel, diz-me uma coisa, isto é o que também se diz que é o correr pelo gosto, quem corre pelo gosto não cansa, não é? É muito Desculpa, não estou a ouvir, Ricardo, desculpa. Não estou a ouvir. O que eu estava a dizer, isso é o também que se fala muito e que as pessoas falam muito, que é quem corre pelo gosto não cansa, não é? Isso acaba por ser, é algo que até dá prazer fazer, como tu dizes, acordar às 6 da manhã e encarar isto com uma satisfação imensa, não é? Agora, e falando de equipa, quantos trabalhadores neste momento é que tu tens contigo? Olha, neste momento tenho 3 colaboradores. Estou num regime hoje diferente do que já tive.
muito diferente. Até porque eu adaptei a Black Pig. Há uma Black Pig antes da pandemia e há uma Black Pig depois da pandemia. Para termos noção do que era a Black Pig antes da pandemia. A Black Pig, num ano, torna-se o gin mais premiado da Europa, começa a exportar para 7 países diferentes. Começamos a vender para os 26 maiores continentes do país. Temos distribuidor no Algarve, temos distribuidor em Lisboa, Alentejo, temos distribuidor na Zona Norte. A Black Pig foi projetada para produzir 2.000 garrafas por ano de gin. Ultrapassámos as 15.000 garrafas comercializadas. A Black Pig dispara a uma velocidade louca e as dores de crescimento a sentir-se tudo ao mesmo tempo, percebes? Porque tens que evoluir, tens que adaptar, não é? Se projetas uma coisa para 2.000, de repente chegas aos 15, é uma loucura pegar. Há muita procura. Há muita procura. Há muita procura, porque a qualidade realmente é muito boa. O Black Pig, como concursos mediáticos, acaba por ser medalha de ouro no maior concurso de toda a Ásia o ano passado. Foi medalha de prata no Campeonato do Mundo de Gin. Uou. Ou seja, estamos a falar repara, lembras-te como é que começou a história com pouco. Exato. É? Como é que ele passa a ter uma projeção estratosférica? Chega a pandemia. E depois de chegar a pandemia, vem uma adaptação. Fechei a destilaria, os mercados internacionais pararam. Curiosamente, a Alemanha não parou assim tanto, porque eles também têm uma identidade muito metódica. Eles acho que é um povo que age muito com a razão e acho que tem competências para superar melhor esta pandemia. E é um mercado que não parou. E curiosamente aqui em Portugal o continente, o hipermercado, continua a encomendar-nos. Portanto, tirando isso, as vendas terminaram. As vendas terminaram. Assim como vocês receberam notícias daquilo que estava a passar com o álcool gel e com o álcool desinfetante, a preços loucos, e o vosso amigo Miguel saiu de casa, deixou a família em casa, até porque eu tenho que vir todos os dias aqui à Herdade, à destilaria, onde está aqui também o porco alentejano, que é produzido em liberdade, mas tenho que os vir alimentar todos os dias. Claro. E eu pensei, não, eu vou fazer a minha parte. E comecei a produzir, contactei o Hospital Litoral Alentejano, questionei quantos litros de álcool tinha o hospital, ao qual me foi dito que tinha cerca de 200 litros de álcool em estoque. Isso é pouquíssimo. É pouquíssimo. Contactei a alfândega para saber como é que eu iria fazer isto, a nível dos impostos, toda aquela questão legal, e comecei a produzir álcool desinfetante. Que no fundo, este álcool desinfetante, eu peguei no álcool do gin que já tinha, que era o gin da Costa Alentejana, que já estava destilado, era o gin, e foi destilado novamente por um amigo que vocês veem ali atrás, e fui reconverter o gin que tem 40 de volume, num gin desinfetante que tem 70 de volume. Brutal. Ou seja, incrível. Comecei a produzir gin desinfetante, não lhe chamei o gin desinfetante, porque senão as pessoas iam lá e em vez de irem lá ao dispensador e esfregar as mãos, começavam era a beber gin, portanto, não lhe disse que era alimentar, portanto, na altura não lhes disse que era alimentar, e foi assim. Portanto, fiz uma primeira doação de 100 litros ao Hospital Litoral Alentejano e depois contactei o município de Santiago do Cacém e comecei a produzir para as IPSS, para a Cruz Vermelha, os próprios forças de segurança como a GNR já não tinham desinfetante tão pouco, nem para os carros, nem para nada. Portanto, eu neste momento calculo que já tenha feito em cerca de doações mais de 100 mil euros de valor de mercado de desinfetante. Estamos a falar de uma questão estratosférica para a nossa realidade. Sem dúvida. Aliás, eu sou mesmo muito patriota. E espero, sinceramente, e digo-te isto enquanto empresário e enquanto português, eu espero que as empresas que se aproveitar
de uma forma declarada no período de pandemia, que tenham o futuro merecido pela frente. Não falo propriamente da falência. Adoraria que todos aqueles que engordaram de uma forma desapropriada à conta das reais necessidades de todos nós, que tenham um futuro promissor no centro de emprego, que é o que eu lhes desejo para o futuro. Porque não se faz. Não se faz. Não se pode estar a vender 1 litro de álcool a 80 euros como estava a vender. E estamos a falar de lares de terceira idade sem possibilidades. Aliás, muitos de vocês acabam por ter, inclusive os avós, Claro. também em situações idênticas. Não se faz. E eu optei por fazer o seguinte: enquanto houver estado de emergência, nunca vou vender um litro de desinfetante. E assim fiz. Nunca vendi 1 litro de desinfetante. Esta situação começou-se a somar, de tal forma que no 25 de Abril passou na SIC, depois do telejornal, portanto no sábado, no programa solidário, que por acaso não me recordo o nome, Da SIC? Sim, da SIC, depois do telejornal de Alexandre Alencastre. Sei. De empresas e pessoas solidárias. E acabámos por... foram 10 minutos de Black Pig depois do telejornal, a um 25 de Abril, a um sábado à noite. E vou-vos dizer uma coisa, é incalculável aquilo que aconteceu. Mas incalculável. As pessoas, quando perceberam aquilo que a Black Pig, ou aquilo que eu tinha feito, aquilo que eu tinha abdicado para poder dar, e perceberam que eu mesmo tendo me transformado no fundo numa etapa destas, quase num Robin dos Bosques, mas que o Robin dos Bosques também morre, porque de onde tu tiras e não pões, algum dia há de faltar. Como é óbvio. Sem dúvida. E a premissa sempre foi a seguinte: se eu hoje fiz o gin mais premiado da Europa, eu hoje posso torná-lo um desinfetante, mas quando tudo isto passar eu volto a fazê-lo outra vez. Claro. Qual é que é o problema? E foi fantástico. As pessoas, eu acho que em 24 horas o Facebook da Black Pig estava com mais de 800 mensagens. Uou. Pessoas a encomendarem na nossa loja online a dizerem: olha amigo, eu não gosto de gin. Eu nem sequer gosto de gin, mas eu quero ajudá-lo. Eu quero ajudá-lo e vou comprar-lhe uma garrafinha de gin para que você possa continuar a fazer o que tem estado a fazer. Espetacular. Miguel, e como é que tu sentiste no meio disto tudo? Como é que tu sentiste? Qual é que foi a tua emoção? A emoção? Por estás a participar numa causa destas? Eu só não digo um palavrão aqui, estamos em direto, mas sabes quando tu fazes uma coisa que tu arrepias-te e tu dizes: eu vou mesmo dizer, posso? Podes, à vontade. Depois metes um pipo. Hã? Depois metes um pipo em cima. Tu dizes: foda-se, eu vou fazer isto porque eu vou fazer isto em prol dos meus. Os meus é os da tua região, os do teu povo. E eu acho que hoje palavras como o nacionalismo, como compro o que é nosso, que era algo que teve sempre nas embalagens dos produtos, mas que nunca ninguém ligou patavina para o que era compro o que é nosso, porque o que interessava era o que era chinês e o que era não sei de onde. Portanto, hoje começa-se a criar efetivamente um movimento, que é este que me arrepia solenemente, de olharmos para os parceiros do lado, também para os outros portugueses, também para as outras empresas portuguesas, e pensarmos que numa altura destas de pandemia, vou falar agora de outras marcas, e já estamos a falar de gin, não foi o Hendrix que nos veio ajudar, não foi o Gordon's que nos veio ajudar. Não é? Eu não falo para as pessoas consumirem Black Pig, mas consumam os outros gins portugueses. Eu não fico minimamente chateado com isso, aliás, pelo contrário, e quem diz isto dos gins, diz com qualquer outro produto. Nós temos que começar a olhar, para nós, porque ainda agora estamos a fazer a campanha do Badoca Park. O Badoca Park, vocês já ouviram falar também na questão Já. da problemática do Badoca, ao qual também faço o apelo para quem puder contribuir. Yeah. E hoje estive a falar com o Francisco, o diretor do parque, que
que tenciona abrir e não ter recursos sequer, como é que ele agora arranja desinfetante? Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos arranjar desinfetante para o parque? Mais uma vez, o Miguel vai tirar a camisola se necessário e vamos produzir desinfetante para doar ao parque. Não só para a questão dos funcionários, mas quem venha visitar esteja seguro. Vamos criar também, já que estamos a falar do Badoca, vamos criar a garrafa solidária, que vamos lançar no final desta semana, que vai ser um pack que vai ser feito em parceria com o município de Santiago e que vai ser feita uma embalagenzinha para a garrafa, onde vai ter pintado em aguarela, à mão, pelas pessoas locais, que vão ter os porquinhos da Black Pig. Nós estamos a 5 minutos do Badoca, para termos uma noção. Dá para ir a pé. É pertíssimo. Isso é pertíssimo. Dá para ir ao Badoca Parque a pé. Temos os porquinhos da Black Pig a ajudar os animaizinhos, as girafas, as zebras, etc. do Badoca. Tudo pintado em aguarela, como garrafa solidária, e que cerca de 5 euros por garrafa vai reverter para o Badoca. E depois, obviamente, com este dinheiro vamos comprar cereais no comércio local. Há aqui uma fábrica de cereais aqui ao lado que tem a campanha de, na compra de uma saca de cereais, oferecem outra igual. Portanto, vamos depois investir este dinheiro em parceria com o município para podermos alimentar os animais e ainda para mais com esta campanha que terei todo o gosto, vamos ver se é possível fazer o desinfetante também para o Badoca Parque. Miguel, eu estou muito feliz por te conhecer, pá. Estou a ficar muito... sério, meu. Pá, são pessoas assim que a gente pensa que não existe e que de um momento para o outro aparece à nossa frente. Rapaz, olha, estou muito feliz por estar a falar contigo e te conhecer, rapaz. Puxa. Isto torna realmente a nossa emissão mais difícil. Sabes porquê? Porque nós temos aqui um quadro, porque neste quadro eu iria pedir, é habitual nós pedirmos que as pessoas que são entrevistadas por nós, que indiquem aqui no quadro quem é que foram as pessoas realmente importantes na vida delas, dessas pessoas, que tornaram neste caso o Miguel o que o Miguel é hoje, não é? Quem foram as pessoas importantes na transformação do Miguel em termos de pessoa e em termos profissional. E eu acho que é mais ao contrário. Miguel, desculpa estar a interromper, eu acho que é ao contrário. Eu acho que deve haver muitas pessoas que iam pôr aqui o teu nome hoje. Ui, era a lista inteira? Era a Costa Alentejana toda? Era a Costa Alentejana aqui por aqui o nome, Miguel. Tudo, direto. Mas, Miguel, eu fiz a minha parte. Olha, há por aqui alguns nomes. Tens por aqui alguns nomes. Eu a gente gostava de saber. E vamos falar, vou falar só de um professor que me mudou. Uma vez contou-me uma história de uma floresta. Isto era uma fábula. Era uma floresta que estava em chamas e os animais fugiam todos. Como é que chama o professor? Eduardo. Professor Eduardo. Olha, é para escrever aqui Eduardo? Podes pôr. Vou escrever, hein? Pode. Conta a história, que eu gosto das tuas histórias. Eduardo Jesus. E um dia ele perguntou-me, eu tinha acabado já a minha licenciatura, e ele, entretanto, fui tirar uma outra formação e ele perguntou-me, no que é que você é bom?